A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou mais uma vez gravando esse vídeo e eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu quero agradecer também aos irmãos que se inscreveram nesse canal, né? Nesse pequeno canal, né? Eu quero agradecer aos irmãos que se inscreveu nesse pequeno canal. Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E eu vou orar pela vida de vocês. Eu vou orar pela vida de cada um dos irmãos. Deus possa recompensar a cada um. Uma palavra que se encontra na Epístola de Pedro. Estou aqui com a Bíblia, né? Com a palavra. Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Que eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra. Que fala assim: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorredes com eles no mesmo desfreamento de devassidão, os quais hão de prestar contas ao que o que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi o evangelho pregado, o evangelho também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, mas vivesse segundo Deus, no Espírito. Amém? Então, meus irmãos, já vou direto ao assunto. Essa palavra aqui, de 1 Pedro, fala pra gente, amado, a gente tem que ter o mesmo pensamento de Jesus Cristo, né? Temos que ter o mesmo pensamento de Jesus Cristo. E qual era o pensamento de Jesus? Não pecar, não se prostituir. Jesus, ele queria sempre agradar a Deus. Então a gente tem que ter esse mesmo pensamento. É por isso que aqui nessa palavra vai dizer: aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, Jesus, ele sofreu tentações na carne, em todas as áreas, né? A própria palavra do Senhor diz que Deus, em tudo ele foi tentado. Em tudo Deus foi tentado, né? Então nós temos que ter o pensamento de Cristo. Nós temos que ter o pensamento de Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Agradar a Deus, obedecer a Deus,
Esse era o pensamento de Jesus. Então nós temos que ter o mesmo pensamento de Cristo, né? Você pensa, se Jesus queria agradar a Deus, nós temos que agradar a Deus, né? Então, olha o que fala o versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Os quais hão de dar contas ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, a Bíblia fala, não concorrais com os depravados, imorais, os idólatras, os mentirosos, os que se prostituem, e por aí vai. A gente não tem que fazer as coisas que eles fazem, porque eles vão prestar conta no dia do juízo. Eles vão prestar conta, né? E nós temos que ter santidade na nossa vida. Nós temos que ter santidade na nossa vida. Que é o que Deus mais quer da gente, é santidade. Porque não adianta a pessoa ficar com esse negócio, eu vou servir a Deus de qualquer jeito, eu vou servir a Deus de qualquer maneira, né? Como muitos por aí por afora estão fazendo essa idiotice, né? De servir a Deus de qualquer jeito, né? E Deus não quer que a gente sirva a Ele de qualquer jeito, né? Deus fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus está procurando. Deus não está procurando pessoas ímpias. Lógico que Deus quer salvar tanto o justo como o injusto. Deus quer salvar tanto aquele que está agradando a Deus. Deus quer salvar tanto esse como aquele que não está agradando a Deus, né? Orai, pois, a Cristo padeceu na carne, mas amai-vos também do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então Jesus, ele deu esse exemplo. Jesus deixou o pecado para a gente seguir o mesmo exemplo de Jesus, né? Então, vamos nos santificar mais, vamos nos consagrar mais a Deus, vamos buscar mais a Deus. Outra palavra também eu gostaria de ler, que está lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1. Eu vou ler o 1 e o 2. Romanos 2, 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então aqui, meus irmãos, em Romanos, no livro de Romanos, aqui no capítulo 12, né? Aqui, essa palavra, o que ela está tentando falar para a gente é que
Nós temos que cultuar a Deus 24 horas. Nós temos que cultuar a Deus 24 horas. Você está fazendo, seja lá o que for, está lavando um prato, está trabalhando, está varrendo uma casa, o que você estiver fazendo, você tem que estar sempre em espírito de oração, né? O meu pensamento, o seu pensamento tem que estar voltado para Deus. É isso que a palavra está querendo dizer para nós. Então, o nosso culto é 24 horas, né? Pela renovação da nossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala que a gente não deve se conformar com as coisas do mundo. A gente não deve se conformar com as coisas deste mundo. Porque na palavra de Deus, né, fala que o mundo jaz do maligno. Esse mundo inteiro é de Satanás, é do diabo. Então não vamos nos conformar com as coisas deste mundo, vamos abandonar as coisas deste mundo, vamos desapegar a tudo que for desse mundo. Então, né, irmãos, vamos cada vez mais agradar a Deus e servi-lo de coração, né? Vamos servir a Jesus de coração, né? Porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando e ele virá para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados porque Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Mas nós temos que estar preparados. Amém? Eu deixo essa palavra para os irmãos, para a meditação dos irmãos e vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e ele vai levar a sua igreja. Amém? E Deus abençoe a cada um. Eu agradeço por esses pequenos inscritos que tem no meu canal, né? Vamos fazer essa corrente de oração, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros, sempre em oração, né? E vamos levar a palavra do Senhor, né? Para aquelas pessoas que precisam da palavra de Deus, aquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus, né? Vamos levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém.